Se você está juntando dinheiro para comprar o seu primeiro carro, meus parabéns. Mas eu preciso te avisar uma coisa. O primeiro carro é onde as pessoas mais se endividam e se frustram, porque compram pela emoção. É verdade. Quer dizer, às vezes não. Hoje eu vou te mostrar como você escolher o seu primeiro carro com segurança, economizando dinheiro e evitando bombas. Olá, meu nome é Thiago, bem-vindo ao meu canal Manual do Seminovo. E aqui eu falo de carros seminovos e usados, sem enrolação. Vamos passo a passo? O primeiro erro do primeiro carro é escolher pela emoção. Quer um carro grande, mas só anda sozinho ou sozinha. Quer um carro rebaixado, mas as ruas onde você anda é totalmente esburacadas. Quer um carro potente, mas não tem dinheiro para manter. Antes de qualquer coisa, faça a seguinte pergunta: vou usar o carro para trabalhar ou só para lazer mesmo? Rodo muito ou rodo pouco por mês? Tem dinheiro para manutenção? Quer economia ou quer status? O carro ideal é o que cabe no seu bolso depois que você compra. Regra de ouro do primeiro carro. O primeiro carro não é para impressionar ninguém. O primeiro carro é para te servir e te fazer evoluir. Se você comprar um carro que te dá gasto e te estressa, você vai odiar ter carro. Então, antes de você partir para as lojas, verificar carro, ou até mesmo ficar em casa, na internet, verificando site a site, entenda qual que é o seu perfil. Pegue essas dicas que eu dei aqui agora e coloque em prática. Inclusive, essas perguntas, se você colocar no papel e começar a refletir para respondê-las, já vai ser 50% de caminho andado para você ser mais assertivo. Ou seja, você vai sair na frente de muita gente. Financiamento não é o problema é você financiar errado. Olha só, eu faço simulação de cliente todo santo dia, todos os dias, graças a Deus, tem um cliente mandando para mim um CPF para que eu possa verificar o score e aí ver se aprova ou não aprova. Dentro disso, eu anotei 4 pilares dos principais aqui de erros comuns que os clientes cometem. Vamos para o primeiro deles? O primeiro deles é financiar o carro 100%. Não faça isso. O engraçado é que eu já fiz isso. Não faça isso. Financiar o carro 100%, os juros é altíssimo. Você não vai pagar só 2 carros, você vai pagar 3. Vamos para o próximo. Entrada baixa. Entrada baixa é melhor não fazer o financiamento. Ou seja, vai ser quase do primeiro item. Você vai fazer um financiamento sem entrada. Então a entrada baixa não adianta. Guarda essa entrada que você tem ou então, ajunta mais. Qual que é o outro item? Parcela que dá para pagar, mas não sobra para manutenção. Imagina o seguinte, você pegou o valor do seu salário, você começou a fazer as contas, o vendedor lá na loja te passou o valor da parcela e você começou a fazer contas. Eu ganho R$5.000, R$5.000 a parcela lá, né? Vai caber, dá para pagar, mas vai sobrar para fazer manutenção? Thiago, como assim manutenção? Depois do prazo de garantia, que é os 3 meses, que as lojas são obrigadas a dar essa garantia para mim, para você, para os consumidores, pode ser que o carro venha quebrar, aconteça alguma coisa e já passou no período de garantia. E aí, como que você vai fazer? Por isso que é bom você parar para pensar um pouco. Além da parcela que dá para você pagar, vai sobrar alguma coisa para você fazer a manutenção do carro? E vamos para o último item, né? Pegar o carro para se aparecer. Olha, por incrível que pareça, tá? Eu atendo muita gente mesmo, graças a Deus, todos os dias. Inclusive, isso foi um dos motivos de eu abrir esse canal aqui, justamente para trazer dicas. É incrível como, na maioria das vezes é casal, tá? Vão na loja, né? As lojas que eu faço atendimento com cliente. E aí fala o seguinte, eu vou trocar de carro porque o meu cunhado apareceu com um carro lá no almoço de domingo, lá na minha casa da minha sogra, todo mundo falou, nossa, que carro bacana, tal. E eu pensei assim, se ele pode, eu também posso. Você acha que isso não acontece? É o que mais acontece. Espero que você não tenha feito isso. Então não pega um carro para se aparecer de jeito nenhum, tá certo? Vou te dar aqui 3 regrinhas práticas, tá bom? O ideal de entrada aqui é de 30% a 50%. Poxa, Thiago, 30% a 50% é muito caro dependendo do valor que eu for escolher o meu veículo. É melhor que seja caro
e que você pague esses 30% ou 50%, por quê? Porque vai amortizar a dívida para você, ou seja, você vai diminuir os juros da sua dívida com o banco, né? Sem contar também o prazo. O ideal também aqui de prazo, que eu dou de conselho para vocês, é que faça em 36 vezes, no máximo 48 meses, porque, 4 anos é muita coisa, tudo pode acontecer, né? A nossa economia aí, você, se Deus assim permitir, não aconteça, mas você pode vir acabar perdendo o emprego, a sua receita, e aí fica apertado, né? Em relação à parcela, qual que seria o percentual ideal parcela? Nas minhas contas, no que eu tenho visto, no que eu tenho falado com alguns especialistas também, porque a gente conversa muito com o pessoal de banco, né? E a gente fala o seguinte, qual que seria um percentual ideal para ele assumir uma parcela? E o pessoal fala que é 20%. Ou seja, você vai pegar o seu salário, vamos supor que o seu salário é R$5.000. 20% de R$5.000 são R$1.000. Então, assim, no máximo, uma parcela de no máximo R$1.000, se você está dentro dessa faixa que eu estou falando de R$5.000, então R$1.000 seria uma parcela ideal para você pagar, tá bom? E a outra regrinha é o seguinte, que você tem uma reserva, né? Lembra daquela pequena entrada que eu falei anteriormente? Então assim, ó, ou guarda ela para você inchar mais, tá bom? Ou não faz nenhum tipo de financiamento, mas o ideal é que você, guarde um dinheiro para você ter para os imprevistos, né? Que nem eu coloquei aqui, ó, para fazer a transferência, para fazer a manutenção. Então são esses itens e essas dicas que eu estou trazendo aqui justamente para que você não fique tão desesperado. O que eu vejo é o seguinte, né? A gente acaba de vender um carro para o cliente, passa 1, 2 até 3 meses na terceira parcela normalmente, né? E aí ele liga, nossa, Thiago, ó, esse carro aqui eu achei que era dessa forma, não achei que o custo era tão alto. Nossa, Thiago, olha, será que tem como eu devolver o carro? E aí que tem um problema. Devolver o carro é um pouco complicado e aí você já vai perder o que você pagou. Então preste muita atenção, tá bom? E aí é o seguinte, ó, uma última dica que eu quero te dar, inclusive que eu anotei aqui, ó. Se a parcela cabe, mas a manutenção não, você está comprando uma bomba, ou seja, em algum momento ela vai estourar. Porque é aquilo que eu estou falando, você tem que ter uma reservinha para segurança. Em casos do carro bater, em casos do carro quebrar, você vai ter que arrumar, infelizmente, né? Ah, tudo bem, Thiago, eu tenho seguro, mas às vezes você vai ter que pagar a franquia do seguro. Então assim, ó, o ideal é você ter uma reservinha para que se acontecer alguma coisa, você ir livre, vamos dizer assim, ou consegue fazer manutenção. Valeu? Vamos pro próximo. Os 3 custos que ninguém te conta. É mesmo, é? O carro não custa só o preço do anúncio, ele custa um pacote. Número 1, transferência ou documentação. Número 2, seguro ou proteção veicular. E o número 3, claro, depois do período de garantia que as lojas te dão, manutenção como óleo, filtro, de repente uma troca de um pneu. Dependendo da sua negociação e o veículo que você está comprando, de repente no terceiro mês você vai ter que gastar uma bala. Por exemplo, 2 ou 3 mil reais. Então é bom tomar cuidado. Como escolher o carro certo? Como é o seu primeiro carro, você precisa de um carro econômico, um carro que seja estável, que não quebre fácil, um carro que seja fácil de manter, ou seja, econômico de manter, que você consiga achar a peça em qualquer lugar e que essas peças também sejam com preços muito acessíveis. Vou dar alguns exemplos para vocês, alguns hatches compactos, motores com 1.0, 1.4 simples, que sejam bastante econômicos e que também sejam bons de revenda, porque futuramente você vai trocar. Checklist simples para você analisar o carro. Eu anotei aqui, fiz uma lista para passar para você quais são os itens que você precisa verificar ponto a ponto. Inclusive, se você quiser levar esse vídeo ou anotar todos esses itens e no momento de você estar comprando o carro na loja, para você não esquecer dos itens, esse é o momento. Então vamos para o primeiro item, documentação. A documentação é um item, claro, muito importante e por incrível que pareça, né, alguns itens que eu vou falar aqui parecem muito óbvios, né, mas não são, tá? Principalmente assim, ó, se você estiver comprando de uma loja, talvez a segurança seja maior. Se você estiver comprando de um particular, é aí que mora o perigo, tá? Então, número 1, documentação. Verifica se o chassi bate com o documento. É uma coisa simples, você vai pegar o documento do carro e aí você vai até o chassi, então depende de modelo a modelo, aí você pergunta para a pessoa que está vendendo, nossa, onde que fica o chassi do veículo? Vai lá, verifica se está tudo certinho, se a numeração está certinha, se está bem legível, se não tem nada amassado, se já não foi pinado. O que é pinado? Né? Se já tentaram colocar outros números em cima do número original.
Então toma cuidado nisso daí, tá bom? No momento, pega o celular, né? Entra no site do Detran do seu estado que você reside, verifica a questão se ele tem multas, né? Então você vai colocar a placa, normalmente você faz um cadastro muito rápido no Detran, você coloca a placa e verifica essa questão de multas, tá? IPVA atrasado também. E aí o outro item que eu anotei, talvez, sinistro e leilão. Talvez você não vai conseguir verificar no momento. Aí precisa de um documento chamado laudo cautelar, precisa de um parecer técnico disso. Se você não sabe o que é laudo cautelar, deixa aqui nos comentários que eu vou trazer um vídeo só explicando o que é laudo cautelar. Inclusive, no estado de São Paulo, o laudo cautelar ele é obrigatório e é um documento que te traz mais confiança no histórico do carro. Então, se você não sabe o que é laudo cautelar, deixa aqui nos comentários falando o seguinte: Thiago, eu quero que você faça um vídeo explicando o que é o laudo cautelar e qual que é a importância disso, tá bom? Sinistro e leilão, você não vai conseguir de imediato ver, por exemplo, em São Paulo, se aparecer, vai aparecer só sinistro, mas não vai mostrar qual que é o tipo de sinistro, tá? Nesse documento que eu tô falando, que é o laudo cautelar, ele aparece tudo o que já aconteceu com o veículo. Então vamos para o item 2, lataria e pintura. Verifica o seguinte, tá? Eu até anotei aqui, são 4 pontos, diferença de tonalidade. Então, chega no carro, fica um pouco distante dele, tá? Verifica a tonalidade entre paralama, porta dianteira, porta traseira e a traseira do veículo. Vê se a lateral está com a tonalidade todas ímpares, vamos dizer assim, todas certinhas. Se caso houver algumas diferenças de tonalidade, questione a pessoa: ó, essa peça já foi pintada, por que já foi pintada, já bateu ou não bateu? Questiona a pessoa, que isso vai ser muito importante, tá? Outro item muito importante, sabe aqueles vãos que ficam entre as portas? Porta dianteira e porta traseira? Sempre dá uma olhadinha ali no paralama do carro, ver se aqueles vãos estão bem certinhos ou se eles estão muito abertos. Se tiver muito aberto, é indicação que esse veículo já tomou uma pancada, né, na lateral e às vezes amassou, e aí o funileiro tentou ajustar, mas não ajustou bem, então isso já é uma indicação de que esse carro sofreu algum tipo de sinistro, bateu. Outra questão, excesso de massa, é muito difícil a gente conseguir identificar excesso de massa, mas normalmente a gente consegue. Então, de repente, bate no paralama, que são os itens que são mais reparáveis, assim, pelos funileiros em questão de muita massa, bate. Se você bater e sentir barulho e escutar barulho de lata, tá tudo ok. Se você começar a bater e escutar um barulho muito fofo, isso pode indicar que aquela região ela está cheia de massa, então tome cuidado, tá bom? Outro ponto importante, ferrugem em excesso. Então você olha para os parafusos da roda do carro, tá cheio de ferrugem. Você olha para os parafusos dentro do cofre do motor, tá todos enferrujados. Do para-choque, do paralama, estão todos enferrujados. Então toma cuidado, que isso pode ser um indício de excesso de corrosão. Esse carro, às vezes, o que acontece, né? Carro que são de regiões de praia, região muito úmidas, por exemplo, no estado da Bahia isso acontece muito, aqui em São Paulo, na região de Santos. Então a oxidação ela fica mais rápida, né? O ferrugem ele toma conta muito rápido, então toma cuidado com isso, tá bom? O item 3, motor. O motor, verifica, abre o capô do carro, verifica se há vazamentos na parte do cabeçote, na parte do motor inteiro, dá uma olhadinha debaixo do carro para ver se não tem vazamento de óleo mesmo, né? E se tiver vazamento de óleo, questione a pessoa por que está vazando o óleo, né? E dependendo da situação, acho que é melhor não ter negociação, tá? Fumaça no escape. Lógico que quando você for verificar o motor, você vai pedir para ligar, você vai pedir para acelerar ou você mesmo vai acelerar. O ideal é que você peça para a pessoa acelerar e dê uma olhada se está saindo algum tipo de fumaça do escape, tá? Existem cores que dá para identificar se o motor tá bom ou não, tá bom? Então fumaça branca normalmente indica álcool, né? Então é assim, o motor tá ok. Agora uma fumaça azul fica um pouquinho complicado, porque a fumaça azul indica que o motor ele já está pedindo uma manutenção, é o famoso fumando, né? O motor está fumando, então tem que fazer uma manutenção, você tem que tomar cuidado com isso daí, tá bom? Verifica o barulho do motor, se ele tem barulho de metálico, tipo batendo ferro com ferro, tá? Agora, se o motor tiver estilo reloginho, que a gente fala, macio, tranquilo, ótimo. Outro item importante nessa questão do motor é marcha lenta. Quando você liga o carro, ele fica em marcha lenta, verifica se ele não está falhando, se ele não está oscilando muito, né? Se ele, de repente, acelera demais e diminui, acelera demais e diminui. Então, fique esperto com isso, que pode ser alguns pontos que precisa de manutenção também, tá? O item 4. O item 4 é a suspensão. Então, assim,
É aquilo que eu penso, se não houver a opção de fazer test drive, não tem negócio. Você precisa sentir o carro, você precisa conhecer o carro, tá? Então nesse item 4 da suspensão, ande com o carro e verifique se a suspensão está ok. Passe numa lombada, passe até numa rua de paralelepípedo para sentir um pouco do barulho, para ver se realmente a suspensão tá ok, tá? Lembrando que é assim também, tá, gente? Vocês estão comprando um carro que ele é seminovo, que é usado, não é um carro novo. De repente também você quer exigir coisas de um carro novo, e não é bem assim. Carro usado, ele já tem o seu desgaste, já tem o seu vício, só que também você não pode comprar um carro onde que ele tá batendo tudo, né? Você tem que comprar um carro onde que no mínimo, né, quando você for passar num buraco, alguma coisa, ou numa lombada, ele possa amortecer sem barulhos excessivos. Um outro item que eu anotei aqui ainda nesse item de suspensão é o carro puxando. Thiago, o que é o carro puxando? Você vai andar em linha reta com o carro, você vai soltar um pouquinho o volante, claro, toma cuidado. Você vai soltar um pouquinho o volante e você vai verificar se o carro está puxando para a direita ou para a esquerda. Às vezes são problemas simples, é problema de alinhamento, mas depois pode ser outras coisas, como o pneu que já está gasto demais, como às vezes ele recebeu uma pancada no lado direito ou lado esquerdo e por isso que ele está puxando. É uma coisa que você precisa questionar para a pessoa. Se o carro estiver puxando, você precisa questionar para a pessoa que você está comprando o carro, tá bom? Vamos agora para o item 5. O item 5 é o interior do veículo. Te fala de veículos maquiados. O que é veículos maquiados, né? São veículos que às vezes ele tem uma quilometragem muito baixa para o ano dele e para as condições que ele está apresentando. Então ele está maquiado. Então alguns pontos que você pode verificar que pode chamar a sua atenção de repente aquela quilometragem que está naquele carro não seja o correto, tá? Que ela pode ter sido adulterada. Se você acha que isso não acontece, isso acontece muito. Já peguei muitos casos de carros que a gente pegou na troca. Infelizmente não houve a possibilidade da gente seguir com a negociação porque houve a adulteração da quilometragem do carro. E eu particularmente não gosto de trabalhar dessa forma. Então não houve a negociação, devolvi o carro para o cliente, a gente desfez o negócio ali. Então tome muito cuidado, porque às vezes você vê um carro um ano um pouquinho antigo, com a quilometragem muito baixa pelo ano dele e acha que você está comprando uma oportunidade. Às vezes esse carro teve a quilometragem adulterada. Além disso ser crime, o prejuízo vai ser totalmente seu, tá bom? O desgaste do volante é um dos itens que você pode verificar. Se o volante do carro tiver muito desgaste, isso já é ação que talvez esse carro não esteja a quilometragem dele, tá bom? Os pedais incompatíveis, né, com a quilometragem, foi o que eu anotei aqui. Então verifica se os pedais estão muito gastos, né? Se os pedais estiverem muito gastos, isso já mostra aí que o carro teve bastante uso. Ar-condicionado, se o ar-condicionado está gelando, então entra no carro, liga o ar-condicionado, vê se está tudo certinho, se está gelando, se não tem nenhum barulho excessivo, vê se não tem um odor muito excessivo, que normalmente alguns carros que não é feito a manutenção no ar-condicionado, fica aquele cheiro de cachorro molhado, isso é muito ruim também. Às vezes uma troca de um filtro resolve isso, o filtro é muito barato. Fica se ele está gerando bem, porque se ele estiver gerando bem, isso indica que a carga de gás que está nele está muito boa, tá bom? Então são esses itens que você precisa verificar. E mais uma vez, só para reforçar, se não tem test drive, não tem negociação. Olha, gente, o melhor primeiro carro não é o mais bonito, não é para chamar a atenção de ninguém, é aquele que vai te servir, aquele que você consegue manter. E se você pegar as minhas dicas simples que eu dei agora, você vai fazer uma compra mais assertiva, você não vai ter sofrimento, você vai economizar uma grana e já vai ter um passo a passo da onde você pode começar quando você estiver verificando um carro. De repente até você não precisa ir na loja, você está negociando ali pelo próprio WhatsApp no celular, você já consegue fazer algumas perguntas e pedir foto. A foto para mim dessa parte do carro, o consumidor ele pode solicitar isso aí. E melhor ainda se você for até a pessoa, se você for até a loja, se você for num particular encontrar, toma cuidado com essa compra do particular, encontrar alguém também, olha a sua segurança, né? Então é isso, gente. Curtiu, se você gostou desse vídeo, obrigado por você ter chegado até aqui. Curte, compartilha, se você acha que esse vídeo de alguma forma te ajudou, vai ajudar outras pessoas, compartilha com aquele amigo, com aquela amiga, com aquele parente que quer comprar o primeiro carro. Obrigado por você ter chegado até aqui, e se esse vídeo te ajudou de alguma maneira, curte, compartilha com alguém que está precisando comprar o primeiro carro, né? Se inscreve no canal, vou trazer muitas dicas aqui ainda, tá bom? Até o próximo vídeo.